Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja Batista do Cordeiro. Novamente, é uma felicidade muito grande ter você aqui conosco, mesmo que seja nesse ambiente virtual, mesmo que seja nesse tempo, que é um tempo de muita angústia, um tempo difícil, um tempo onde estamos de quarentena, justamente por uma doença muito trágica, que todos nós estamos sofrendo consequências. Mas antes da nossa mensagem, nós vamos então pedir a Deus que nos direcione segundo o seu Espírito. Então, vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti porque Tu tens direcionado as nossas vidas. Tu tens nos dado o norte, e esse norte é a Ti mesmo. Ó Pai, nos faz estar cada dia mais convictos da verdade da Tua palavra. Esta palavra que podemos perceber por meio daquilo que Tu escreveu na Tua Escritura, mas também através dos fenômenos da natureza, através do Teu poder sendo emanado neste universo. Ó Pai, nós queremos nos amoldar a Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter mais fé, a ter mais convicção das nossas crenças, e que possamos estar cada dia mais unidos a Ti. Ó Pai, nos ajuda mesmo nas nossas limitações a sermos servos fiéis. É isso que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos tratado nesse tempo de um tema que temos visto aí já há algum tempo, há mais de um mês, que é a verdadeira esperança. E a verdadeira esperança, ela só pode ser alcançada, nós só podemos entender que esperança é essa, se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor. Porque o Senhor é que pode nos dar alento e conforto nos dias maus, nos dias difíceis. E um salmo que revela muito da pessoa de Deus é exatamente o Salmo 19. Então peço que você chegue no Salmo 19 ou acompanhe aqui conosco, porque esse salmo vai falar muito sobre como Deus se manifesta nesse mundo. Então, o Salmo 19 diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia, discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói, a percorrer pelo seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, esse salmo é um salmo fantástico. Ele fala de tantas questões maravilhosas. Dentro ali da poesia hebraica, é um dos escritos mais perfeitos, mais bem elaborados de todo o Antigo Testamento. Inclusive, C.S. Lewis, que é um erudito, talvez um dos maiores eruditos do século XX,
um especialista em poesia antiga, ele falou assim do Salmo 19. Eu considero este o maior poema do Saltério e um dos melhores escritos do mundo. Então, um homem da envergadura de C.S. Lewis falou isso do Salmo 19. Então, estamos diante de uma das obras-primas da Bíblia, de um dos poemas mais impactantes da palavra de Deus. E certamente um dos escritos que fala ao nosso coração, que traz um calor muito especial ao nosso coração. Esse salmo ele foi feito por Davi. Logo a introdução fala que não é somente um poema, mas também é uma música. E é uma música composta pelo rei Davi, provavelmente antes de ser rei, e dedicado exatamente à revelação da glória de Deus. Davi contemplava a glória de Deus. Sabia que isso era muito importante. Só que, infelizmente, os nossos dias têm deixado de perceber e de contemplar a grandeza do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas têm deixado de lado isso. Falta, então, contemplação para a nossa geração. E essa falta de contemplação faz com que os homens enxerguem a realidade apenas pela sua ótica caída. Porque se nós não contemplarmos as coisas do alto, se nós não tivermos um olhar transcendente, nós certamente ficaremos desesperados. Porque o mundo em que vivemos, esta realidade material em que vivemos, é um mundo cruel. É um mundo cheio de percalços. Um mundo atolado no pecado. Por isso que eu coloquei essa imagem aí de uma obra que é bem conhecida, O Grito, de Edvard Munch. E essa obra também te retrata muito do que é a existência nesses dias. Se você esquece de Deus, se você deixa de lado Deus e passa a viver apenas com o olhar neste mundo, nossa tendência é o desespero. Especialmente nesses dias, onde nós estamos vivendo essa doença terrível, onde pessoas, até queridos nossos, têm chegado a falecer. E quando nós olhamos essas coisas e nos focamos apenas nelas, nossa tendência é o desânimo, é o fracasso, é o desespero. Mas, quando nós olhamos para algo superior, para uma mensagem que extrapola a realidade pecaminosa desse mundo, nossa tendência é a esperança. E por isso que este salmo é tão maravilhoso nesse tempo, porque é um salmo que nos dá esperança. Vamos então observar através do Salmo 19 a revelação da glória de Deus. Como Deus revela a sua glória a este mundo. Há corações que estão caídos, é verdade, mas corações que podem ser reerguidos por meio da glória de Deus. E Deus então revela de maneira carinhosa e amorosa, se revela ao nosso povo, à nossa geração. As pessoas que ainda estão presas no pecado podem observar Deus e se dobrarem, se humilharem, podem então ter um relacionamento, uma intimidade com esse Deus. E o primeiro aspecto que nós vamos falar nesse instante é sobre a revelação de Deus na natureza. Olha que maravilha! A revelação de Deus nas coisas criadas. Vamos pegar aqui o versículo 1. Tá? Então, o versículo 1 do Salmo 19 fala assim. Eu coloquei a introdução aí ao mestre de canto, Salmo de Davi, e diz o restante. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como já falei, isso aqui é um salmo de Davi. Davi é um poeta. Davi é um homem sensível. Interessante, porque Davi é um homem de guerra, também. É um homem que derrotou um gigante, que derrotou exércitos. Um homem que não tinha medo de ir para a batalha. Mas, ao mesmo tempo, também era um homem sensível.
um homem, um poeta. Era um homem que sabia compreender a beleza de Deus existente nesse mundo, nas coisas criadas. Por isso que Davi diz: os céus proclamam a glória de Deus. Porque a glória de Deus emana de algo maior do que a gente. Por isso que fala não somente do céu que nós entendemos, esse espaço sideral. Não está falando apenas disso, mas está falando de algo muito maior, dos céus como um todo. Não somente as coisas criadas acima de nós, mas simplesmente a glória que está e que transcende essas questões criadas. Uma glória que vem do próprio Deus. É interessante que a palavra glória, ela tem dois significados. O primeiro significado é a questão de esplendor, questão de luminosidade. Quando você vê algo muito brilhante, aquilo ali é exatamente a ideia de glória. Então, algo que está brilhando bastante é algo glorioso. Mas também tem uma outra ideia, um pouco mais subjetiva, que é a ideia de elogiar, de você então exaltar. Então é uma segunda ideia. Então os céus, eles manifestam o brilho de Deus, mas também manifestam características, bênçãos que Deus dá para este mundo. E por isso que Deus tem que ser exaltado. Deus tem que ser glorificado. E é o que o salmista está fazendo aqui, é o que o rei Davi está fazendo aqui. E fala também que o firmamento, esse firmamento, ele vai anunciar, ou seja, as coisas desta vida, as coisas desse mundo, até mesmo a matéria, ela vai anunciar, ou seja, ela está proclamando, né? Ela está falando, né, de uma coisa maravilhosa, que é as obras das mãos de Deus. A criação é algo maravilhoso para Deus. Deus criou através do seu poder, criou através da sua palavra. Apenas com falar, Deus disse: faça-se luz, e fez luz. Então, apenas com falar, Deus apenas ordenou. Isso é maravilhoso, porque as obras das mãos de Deus precisam ser anunciadas e glorificadas. Não podemos achar que a criação é algo que a gente trata sem muita contemplação. Nós podemos viver sem ficar parando um tempinho e contemplando a criação do nosso Deus. É claro que nossa criação, a maneira como o mundo está nessa situação de pecado, certamente há coisas horríveis, há doenças, há pecados, há destruição, há eventos cataclísmicos, mas, mesmo com isso, é possível perceber a glória de Deus. Você precisa ter a sensibilidade, assim como o salmista está tendo. Então, essa sensibilidade está levando o salmista, que é também um homem de verdade, isso aqui não é uma coisa somente para mulher, mas é uma coisa para homens de verdade, contemplar a glória de Deus. Davi, um homem guerreiro, está aqui sendo sensível em contemplar a glória do nosso Deus. Isso lembra de uma pequena história, né, que, pesquisando, acabei encontrando um hino, né, ou pelo menos uma canção escrita por Beethoven em 1803, que é justamente os céus revelam a glória de Deus. O interessante disso é porque Beethoven, ele passou boa parte da sua vida, e nesse momento ele era um deísta, mas ele teve uma crise, mais ou menos no ano de 1802, e essa crise fez com que ele ficasse sozinho. Então ele queria ficar sozinho produzindo canções, né? Produzindo aí as suas músicas, né? As suas peças musicais. E foi nesse tempo, onde ele teve essa crise, que ele então olha para esse texto, ele olha então para a maneira como foi redigido esse texto, e ele vê nisso uma beleza intrínseca. Ele vai, então, mesmo sendo um deísta, e um deísta é diferente de nós, porque o deísta, ele acredita que Deus pode até ter criado, mas ele não se relaciona com a sua criação.
Mas esse texto fala que as obras de Deus anunciam, né? São anunciadas por meio da criação. Então aqui há um envolvimento real de Deus com a sua criação. Então isso foi tão impactante que Beethoven gastou tempo, fez uma belíssima obra para retratar os versículos iniciais do Salmo 19. Bom, mas o versículo 2 vai falar de algo também maravilhoso. Vai dizer que um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então essa glória de Deus, ela não fica restrita a alguns dias específicos. Não, ela é eterna. Ela fica passando de um dia para o outro. De maneira poética, é como se uma noite chegasse e dissesse: olha, o nosso Deus glorioso, ele vai agora para você novo dia, né? Nova noite. Então ele revela conhecimento, vai chegar para você a glória do Senhor. Então vai discursar a ideia que os próprios dias anteriores estão discursando para os novos dias. Então que coisa especial, que coisa maravilhosa, essa ideia poética aqui que o salmista está usando. E vai continuar. O versículo de número 3 assim diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. E a ideia aqui é que não precisa de uma linguagem, né? Não precisa aqui de um idioma, de um sistema aqui alfabetizado. Não precisa, porque a própria beleza intrínseca, a própria glória que é existente na natureza, nas coisas criadas, essas coisas, elas já revelam, né, anunciam que Deus existe. Anuncia que Deus é extremamente poderoso. Então, essas palavras, né, que anunciadas não são palavras como as nossas. Não é um idioma humano, mas é um idioma no coração. Então, o que o salmista está dizendo é que, mesmo não havendo palavras, mesmo não havendo linguagens, mesmo não escutando sons específicos nenhum, mas nós temos informações da glória de Deus no nosso coração. O nosso coração, então, ele é aquecido quando nós contemplamos a beleza do Senhor nas coisas criadas. E vem então o versículo 4. E o versículo 4, na sua primeira parte, ele diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Como assim? Se não há linguagem, se não há palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. Parece um paradoxo, parece um contraste aqui, parece uma coisa errada, mas não é. Ele está dizendo que essas palavras e que essa voz que emana é uma voz espiritual, é uma voz transcendente, é uma voz que ela ultrapassa a inteligência humana. É algo que é intrínseco dentro do coração do homem. É algo que a natureza revela. E por isso que nós não devemos ficar apenas contemplando, né, as obras através de livros, através de filmes, através de arte somente. Mas nós temos que ir na fonte primária de tudo isso. É interessante que uma vez eu estava estudando sobre o impressionismo, né, o movimento impressionista, e se você já viu alguma obra impressionista, é muito interessante, porque são praticamente borrões, né? São praticamente pinceladas bem rápidas. Você vê lá quem estava fazendo aquela obra, ele estava pintando de forma apressada. Eles não estavam se preocupando com os detalhes. Não estavam se preocupando com as questões milimétricas ali daquela obra. Mas eles estavam contemplando algo maravilhoso da criação. E por isso que eles pintavam rápido. Eles estavam contemplando a luz. Como a luz mudava e moldava tudo à sua volta. Então, geralmente, os impressionistas iam para os parques, em uma paisagem muito bela, né, geralmente com árvores e com água, e eles ficavam olhando ali o pôr do sol e
percebiam as matizes das cores sendo alteradas com o pôr do sol. Então eles pintavam bem rápido, eles tentavam expressar as cores que estavam ali naquele momento. Mas você vê que o impressionista, né, esses artistas, eles tinham um olhar apurado, um olhar muito específico, exatamente para contemplar apenas um aspecto da glória de Deus nas coisas criadas, que é a luz e que é a cor através da luz. E isso aqui nos chama a atenção para algo, principalmente agora aqueles que têm filhinhos pequenos. A minha esposa, ela faz algo muito maravilhoso. Ela tem lido muito uma autora que fala sobre criação de filhos, especialmente nessa idade mais tenra, né? A idade primeira aí da criança. E algo que esta autora, que é a Charlotte Manson, ela faz, que é justamente mostrar no início, logo no início da vida e do conhecimento da criança, mostrar muito a natureza. E nós vemos então a importância que os pais devem dar de levar as crianças para contemplarem a natureza. Às vezes eu fico triste com crianças que apenas visitam shoppings, ficam viciadas em shoppings, em videogames e coisas desse tipo. E eu não sou contra shoppings, eu adoro shopping, eu adoro comprar coisas no shopping, muito bom. Mas não pode ser só isso. Nós devemos sim contemplar a natureza. Nós devemos extrapolar este mundo, como esse mundo já foi. Devemos sair, na verdade, da observação que outros tiveram, e por isso, então, criaram obras aí, segundo a sua observação das coisas criadas, mas nós devemos ir na fonte, e quando nós vamos à fonte, nossa criatividade é aflorada, né? Nosso conhecimento de mundo ele é ampliado. E às vezes uma coisa bestinha, né? Minha esposa ela tem feito, nesse tempo de quarentena, nós temos aqui, moramos anexos à igreja, e nós temos uma parte verde, né, na nossa casa, e tem muitos animais, tem muitos bichinhos, né, muitos insetos, e ela tem tido esse cuidado, né, de que principalmente a Bianca, que tem 2 anos, ela observe, né, as questões desse mundo, né, observe as coisas pequenas, os animaizinhos, né, o céu, a lua, né, as nuvens. Então, é muito interessante, porque a Bianca ela vai tendo esse contato com a natureza. E isso é uma coisa muito simples. É mais barato do que ir para o shopping. É mais barato do que fazer outra coisa. Quando você leva a criança para a natureza, a criança se empolga. Né? Vejo, às vezes, que a gente já levou tanto a Bianca quanto outros garotos para o zoológico, eles ficam encantados. Não somente com os animais ali, mas com as árvores, justamente com a maneira como o zoológico ali é feito. Então, tudo isso é muito importante para a criança. A criança ela pode contemplar a glória de Deus através das coisas criadas, e justamente na natureza. E agora, ainda dentro desse tópico, né, da revelação de Deus na natureza, eu quero então observar a última frase do versículo 4 até o versículo 6, onde diz assim: aí pôs uma tenda para o sol, o que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. Agora, o Senhor, através do salmista aqui, vai usar um dos elementos da criação, da natureza mais importantes, que é o sol. E ele vai dizer e vai usar poeticamente a ideia do sol como um noivo, né? Por isso que tem uma tenda, né? Lá nos casamentos do mundo antigo, especialmente dos judeus na antiguidade, existia uma tenda e que o noivo então ele se preparava e ele saía da sua tenda e ele ia até o encontro da sua noiva, né? Para um casamento. Então, basicamente, essa é a ideia que o salmista está usando aqui. Que o sol sai então como noivo, né? Sai dos seus aposentos, faz o seu percurso. Então, o casamento ali para o judeu da antiguidade era algo muito especial. Então, ele saía dali e ele saía como um herói. Naquele momento,
o noivo indo atrás da sua noiva, né, para então concretizar o casamento com a sua noiva, ele saía como um herói. Ele saía como alguém extremamente importante naquela situação. Então ele percorre o seu caminho, ele vai até o final do seu objetivo, e isso, né, é usado exatamente para fazer um poema do que Deus faz todos os dias, através da sua criação, mostrando que ele controla, ele faz com que o sol tenha um determinado caminho diariamente. E que este sol e o seu brilho, né, a sua glória, ela também aqueça a humanidade. E nós sabemos que o sol, dentro de uma estrutura física, né, aí dentro da física, da química, nós sabemos que o sol, ele nos aquece, e se o sol estivesse um pouquinho mais perto do que a gente, ou então um pouquinho mais longe do que a gente, provavelmente não haveria vida na Terra. Certamente não haveria vida na Terra. Na verdade, foi milimétrico que Deus colocou a distância da Terra para o Sol. Então esse calor aqui é um calor que mostra também o cuidado de Deus. Deus, através até desse ponto, que é algo que passa muitas vezes despercebido, né? Muitas vezes nós reclamamos de calor, reclamamos do sol, mas esse sol é que permite a vida na terra. Então nós devemos glorificar a Deus e orar a Deus agradecendo pelo sol. Olha que coisa interessante. Então precisamos observar isso. E o sol, ele é tão importante que em muitas culturas o sol virou um deus. Mas isso é um contrassenso, porque aqui no nosso texto mostra que que o sol, na verdade, ele segue um caminho pré-determinado. E quem foi que determinou esse caminho? Foi alguém que está acima do sol. Porque o sol não é criativo. O sol, ele não faz o caminho que ele quer. O sol não para, agora eu vou ficar aqui e nunca mais sai daquele local. Não, ele sempre faz o mesmo caminho pré-determinado. Então mostra que existe alguém que está acima do sol. Essa informação é importante porque, certa vez, lendo um livro chamado Fator Melquisedeque, fala da história de um imperador inca muito importante, chamado Pachacuti. Inclusive, este imperador foi responsável pela construção de algumas cidades, como Cusco e até Machu Picchu, que é uma cidade talvez a mais conhecida dos incas na atualidade. Então foi o responsável pela construção dessas cidades muito importantes para o Império Inca. E, inicialmente, o Pachacuti, né, esse imperador inca, ele adorava o Deus Sol, assim como seus ancestrais. Justamente porque o sol aquecia, porque o sol ele era muito importante ali para a agricultura e tudo. Então, o sol era visto como o maior entre todos os deuses. Mas o Pachacuti, ele fica pensando sobre isso. E ele começa a perceber justamente isso que eu falei, que o sol, ele sempre segue diariamente o mesmo caminho. Que, na verdade, ele não tem liberdade, ele não tem uma alegria de fazer algo diferente. Que até os seres humanos, sendo bem menores do que o sol, na lógica dele, os seres humanos eles têm liberdade de fazer e de criar as coisas que eles querem. E o sol não tem. Na verdade, o sol é um escravo de outra pessoa, de outro ser. Então, o Pachacuti, ele vai buscar, então, uma divindade que está acima da própria criação. Ele vai atrás de um criador, de um Deus não criado. E nós sabemos disso porque alguns historiadores e alguns que foram e registraram ali as obras dos incas, e logo no começo da colonização, né, espanhola, e um espanhol que fez então a transcrição disso, ele pegou os escritos de Pachacuti, né, uma espécie de esses cânticos, né, poemas de Pachacuti aos deuses, e ele observou que o Pachacuti, em uma determinada época, antes da sua morte, ele começou a alterar os seus cânticos, começou a louvar este Deus não criado, este Deus que está acima do sol, que para eles, né, essa divindade última, eles chamam de Viracocha. Então o Pachacuti deixou de adorar
o deus It, né, que é o deus Sol, e passou a adorar o Viracocha. E isso é fantástico, meus irmãos. Porque esse homem que não tinha conhecimento do Evangelho, que não tinha conhecimento do cristianismo, este homem, ele é impactado por meio da natureza, só observando as coisas criadas, mas também percebendo através do seu próprio coração que a adoração ao Deus Sol não fazia sentido. Então, dentro do seu próprio íntimo, ele percebe, não está certo. E ele, como imperador, ele tinha poder, né, de alterar as coisas, então ele começou uma tentativa de fazer uma reforma religiosa ali entre os incas, mas só que depois disso, né, tem alguns problemas e chegam os espanhóis e não vai dar certo a ideia de que essa adoração ao Viracocha fossem para todos os incas. Mas imagina que se um missionário tivesse chegado lá com a mensagem de Jesus, certamente Pachacuti e aqueles que tinham conhecimento do Viracocha dizem, parece muito, essa informação desse Deus aí do Salmo 19 parece muito com a ideia que nós acreditamos aqui do Viracocha. E aí, através disso, eles podem então receber o Evangelho. Vai ser feito um convite para o Evangelho. Então, observa como a revelação de Deus na natureza é muito importante. Ela é o início. Por isso que é importante nós termos essa sensibilidade para entendermos as coisas criadas, a natureza, e isso, em união às outras revelações, vai fazer com que nós tenhamos um entendimento muito maior, muito mais amplo, né, das questões do nosso Deus. Bom, e fechando então essa questão da revelação de Deus na natureza, vamos observar um outro tipo de revelação que o Salmo 19 vai nos mostrar, que é a revelação de Deus nas Escrituras. Então o salmista agora, ele vai mudar o tom, ele vai mudar agora o tema aqui do seu salmo. Ele estava falando sobre a natureza, sobre as coisas criadas por Deus, mas agora ele vai falar sobre a lei do Senhor. Vemos aqui isso no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, ele já aqui determina, a lei do Senhor é perfeita. Então não tem nada acima da lei do Senhor. A lei do Senhor, ela traz muitos benefícios. E ele aqui coloca, restaura a alma, dá sabedoria aos simples. Essa lei, ela também é fiel. Vai mostrar aqui que, no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos, ou seja, são corretos, não tem desvio, não tem realmente erro. E, por conta disso, alegra o coração. E o mandamento do Senhor é puro, ou seja, não tem aqui realmente nenhum traço de erro, de pecado. Por isso que ele pode ser um guia. Por isso que a lei do Senhor, as Escrituras, são guias, né, para as nossas vidas. Os escritos de Deus são guias para os nossos olhos. E o versículo 9 também diz, o temor do Senhor é límpido, é uma forma de falar das Escrituras. O temor, aquilo que vem por meio das Escrituras, né, que é o temor do Senhor, é límpido. E essa ideia de límpido é a ideia de clareza, né? Que você vê uma água, e essa água, então, ela está barrenta, você não consegue ver direito o que está ali naquela água. Mas, se a água é límpida, você vê com muita clareza o que tem ali. Vê peixinhos, vê qualquer coisa que esteja ali, né, naquela água, porque ela é límpida. E por isso que o salmista vai dizer que permanece para sempre. Tá? Vai também dizer que os juízos do Senhor são verdadeiros. Tá? Então não há erro, não há dolo. E por conta disso, né, que são justos. Se são verdadeiros, a ideia de verdade e justiça na Bíblia são intimamente ligados, na verdade, em qualquer cultura. Então, verdade e justiça andam juntas. Então, se a palavra de Deus, se a Escritura, ela é justa, então é porque ela é verdadeira. Em cima disso, especialmente desse versículo 9, nós temos um homem muito importante, né, na história mais recente da humanidade, que se chama Abraham Lincoln. E Lincoln, ele vai citar o Salmo 19, quando termina a Guerra da Secessão, que é a guerra ali civil dos Estados Unidos. E essa guerra civil, ela trouxe muitas mortes para os americanos. Aquela guerra civil ali, ela
praticamente destruiu economias, ela praticamente destruiu muitas famílias. E diante disso, né, Abraham Lincoln, que era um grande palestrante, alguém que discursava muito bem, então ele vai mostrar que essa guerra, que trouxe muitos juízos e juízos de Deus, era justamente porque os Estados Unidos tinham permitido e tinham fincado o pé, pelo menos boa parte dos americanos, na escravidão. E achavam que a escravidão era correta, mesmo os americanos tendo sido criados, ou pelo menos a nação ter sido forjada inicialmente ali por piedosos cristãos. Então ele vai citar isso aqui como um juízo de Deus. E essa frase, né, essa citação está tanto na descrição, né, do discurso ali logo após a Guerra da Secessão, mas também está no memorial que existe em homenagem a Abraham Lincoln lá em Washington. Então mostra aqui que esse salmo ele tem não só sido importante na mensagem bíblica, e ele é muito citado em outras partes da Bíblia, mas também é citado na cultura moderna. Então, a cultura moderna ela enxerga um grande peso nesse salmo e fala então que os juízos de Deus eles podem ser observados e Abraham Lincoln vai justamente usar isso. Então, de maneira resumida, o que nós podemos dizer das Escrituras? As Escrituras elas têm algumas características. Ela é perfeita, mas também tem benefícios. Se ela é perfeita, ela restaura a alma, ela pode nos restaurar quem somos, restaurar a nossa vida. Então a Escritura tem esse poder. Mas fala também que a revelação de Deus através das Escrituras, ela é fiel. E se ela é fiel, ela realmente expressa aquilo que Deus disse. E por isso que essa fidelidade ela é muito importante, porque ela traz sabedoria para os simples, que são os humildes, que são aqueles que entendem que Deus existe, que se dobram a esse Deus, que não idolatram outras coisas, mas ficam justamente focados no Senhor. Também fala sobre a retidão. E a retidão fala sobre ser correto. Né? Então ela mostra um caminho de sabedoria, se ela traz sabedoria, então é um caminho correto. E a correção e viver uma vida correta traz o quê? Alegria ao coração. As pessoas que andam no caminho direito são pessoas alegres de verdade. Não há alegria baseada em bebida, baseada em drogas e baseada em qualquer outra coisa. Mas não, é uma alegria que aquece o nosso coração. Fala também sobre a pureza, né? Que essa palavra, né? A palavra de Deus, ela é pura, ou seja, ela não é contaminada. Então Deus permite que essa palavra ela fique sem pureza exatamente para nos iluminar a direção das nossas vidas, iluminar os nossos olhos, fazer com que os nossos olhos enxerguem aquilo que é pecado e aquilo que não é. Também clareza, a ideia de ser límpida, né? Que é justamente isso faz que essa clareza da Bíblia, que abre os nossos olhos, ela então permaneça para sempre. Ela vai ser sempre útil na vida dos homens, vai ser sempre útil na vida das pessoas, justamente porque ela nos direciona a vida. E fala também que a Escritura, ela é verdadeira. E se ela é verdadeira, através dela, emana justiça, uma justiça divina. Então, podemos confiar totalmente nas Escrituras. As Escrituras revelam quem Deus é e traz muitos e muitos benefícios para o coração do homem. E aí o versículo 10, o salmista Davi vai dizer: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, o ouro purificado, certo? E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Então, provavelmente Davi, né, sabia, né, já tinha visto ouro na sua vida, e sabia da beleza do ouro, e sabia que para o ouro ele ficar realmente mais belo, precisa ser tirado as impurezas. Então, o salmista aqui, né, Davi, ele vai então usar isso para dizer, olha, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, tudo isso é mais desejável do que o ouro. Por que adianta você ter o ouro se você não tem sabedoria de vida? Você vai desperdiçar o seu ouro, ou você vai guardar esse ouro e não vai usar para as coisas do reino. Então, é mais desejável do que o ouro, mesmo do que o ouro purificado, justamente porque as palavras de Deus são eternas, dirigem as nossas vidas, e com isso nós então
ganhamos uma sabedoria eterna. E vai dizer também que são mais doces do que o mel e do destilado dos favos. Então, uma sociedade, a sociedade ali da antiguidade, especialmente dos hebreus ali da época de Davi, eles não conheciam o açúcar como nós conhecemos. O açúcar que vem geralmente da cana de açúcar. Eles não tinham muito essa tecnologia. Então, para eles experimentarem o doce, era algo meio raro, não era algo que acontecia todos os dias, como acontece conosco. Somos quase que viciados em açúcar, né? Mas naquela época não existia isso. Então, apenas em ocasiões muito especiais, onde você encontrasse ali um favo de mel, e você então encontrasse uma colmeia, e você conseguisse então pegar mel daquela colmeia, e você então podia sentar debaixo de uma árvore, e provavelmente Davi fez isso, sentou debaixo de uma árvore, pegou aqueles favos de mel, pegou então o mel que estava ali naquela colmeia e comeu. E pôde se deliciar. Então hoje nós somos acostumados com o doce, mas numa época onde não era acostumado, praticamente as coisas não tinham tanto gosto como tem hoje. E você experimentar o mais puro doce da natureza, certamente era uma alegria muito grande, era uma delícia poder experimentar um momento como esse, porque era raro. Então o salmista está dizendo que esses momentos que eram raros, que eram de grande prazer, não se comparam à glória da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, que a palavra de Deus traz de benefício para a vida do homem. Então, a palavra de Deus, ela é tão importante, tão maravilhosa, que ela é mais desejável do que o ouro, e ela é mais deliciosa do que o doce do mel. Vamos então, para fechar esse momento, aqui observar a terceira forma de Deus se revelar neste mundo. Deus revelar a glória de Deus a esse mundo. Que é a revelação de Deus no caráter. No coração do homem. No testemunho dos homens na terra. Então vamos observar como Deus se revela através das nossas atitudes. E vem então os versículos 11 e 12. Então, estamos vendo uma sequência, né? Primeiramente, nós vimos que Deus se revela na natureza. Mas essa natureza, que também retrata o nosso coração, ela vai passar para um novo estágio, que foi exatamente o que nós vimos no ponto 2, onde fala que a revelação de Deus se apresenta de forma especial nas Escrituras, na lei do Senhor. Só que essas duas revelações só vão realmente fazer sentido e só vão realmente ser importantes se ela mudar quem nós somos. Se a revelação de Deus mudar quem nós somos, mudar a nossa natureza caída, a revelação de Deus também vai se manifestar no nosso testemunho, no nosso caráter. E a ideia de caráter é quem nós somos. Vai mudar o nosso coração, vai mudar as nossas vidas. Então o versículo 11 diz assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo. Ou seja, é repreendido por meio da lei do Senhor, por meio dos mandamentos de Deus. E também em os guardar a grande recompensa. Então aquele que realmente coloca no seu coração essas palavras maravilhosas aqui do salmista, então se você guarda as palavras de Deus no seu coração, você vai ser muito recompensado. Não a recompensa material, mas uma recompensa aqui de sabedoria de vida. E vem o versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, o salmista aqui está dizendo, olha, eu sou tão pecador que nem percebo o tamanho do meu pecado. Eu sou tão pecador que eu preciso que alguém revele o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo, olha, a palavra ela é tão preciosa porque ela vai fazer com que as minhas faltas, que o meu coração pecaminoso, caído, coração de Adão, esse coração ele seja então convertido. Convertido para se amoldar à mensagem do descendente, à mensagem do Messias. Então o salmista está dizendo, ó Senhor, revela os meus pecados. Mas aqueles que ainda ficarem cobertos, eu te peço, Senhor Deus, cubra eles através, e aqui a única forma dos pecados serem absolvidos
é exatamente através do sangue do Messias, através do sacrifício do Messias, que era a ideia que os antigos ali, o Antigo Testamento desejava de encontrar o Messias, é para que o Messias ele realmente destruísse o mal do mundo. Então, é por isso que o salmista está pedindo: Senhor, absolve-me das minhas culpas que são ocultas, que nem eu sei que habita em mim. Eu sei que o pecado é tão grande que tem coisas aqui que eu nem sei que eu tenho, mas eu estou pecando. E aí vem, complementa no versículo 13, onde diz também: da soberba guarda o teu servo, e que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, o salmista, dentro da sua argumentação, vem pedindo aqui, né, que a palavra de Deus revele a ele aquilo que está errado na sua vida, e ele então pede que a soberba, né, que ser arrogante, e uma forma aqui que Davi, né, e a maneira que Davi está fazendo aqui, de falar sobre a soberba, não é uma soberba no sentido somente da arrogância, como uma pessoa muito altiva, uma pessoa que ela se acha muito. Não é somente isso. Ele está falando aqui da soberba daqueles que rejeitam aquilo que a palavra diz. Aqueles que não buscam aquilo que a palavra diz. Pessoas que vivem como se a palavra não fosse importante para eles. Então, o salmista está dizendo: Senhor, me livra disso. Que eu fique dependente da tua palavra. Que essa soberba que pode tomar meu coração e que eu acho que eu não preciso da revelação de Deus, Senhor, me livra disso. E se você me livrar disso, Senhor, eu sei que eu vou ser irrepreensível, eu vou andar de uma maneira correta, uma maneira onde as pessoas não precisam chegar e dizer: ei, você está no caminho errado, você está fazendo isso aqui, você está nos prejudicando, você está fazendo isso e aquilo outro de errado. Você não vai ter uma vida desse jeito. Você vai ter uma vida onde as pessoas vão dizer: não, aquele cara ali, ele é muito bom. Aquela moça ali, aquela mulher ali, ela é diferente do que a sociedade hoje diz. Ela é realmente algo que é um ponto fora da curva. E aí o salmista vai continuar dizendo: e ficarei livre de grande transgressão. Ele sabe que as pequenas transgressões, vez por outra, até aquelas ocultas podem aparecer, mas a grande transgressão, uma vergonha ao nome de Deus. Então aqueles que estão andando junto de Deus vão ter essa libertação de uma grande vergonha. É o que eu pessoalmente peço, porque eu sei do pecado que habita no meu coração. Eu sei as minhas falhas, eu sei onde geralmente eu sou mais fraco. E eu peço então que Deus revele esses pecados cada vez mais em mim e que Ele então mostre esses pecados e mostre como eu posso passar por cima deles. Me dê sabedoria para não envergonhar não somente o meu nome, mas se eu envergonhar o meu nome, eu vou estar envergonhando o nome do Senhor. E é assim que todo crente deve pensar. É assim que a lógica divina nos coloca, que nós devemos, antes de pensar somente em nós, pensar que se eu envergonhar, através do pecado, né, envergonhar a minha família, mas eu estou envergonhando em último lugar, né, digamos assim, num grau máximo, estou envergonhando o nome de Deus. Então, o salmista está pedindo: Senhor, eu quero andar de maneira irrepreensível. E vem então o nosso último versículo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele fala: Senhor, o meu comportamento, o meu agir, aquilo que eu falo, as meditações que estão no meu coração, que todas essas questões, elas sejam para te agradar e que eu possa andar em intimidade contigo, justamente porque tu aceita a minha presença. Eu ando buscando a tua presença, eu ando buscando me amoldar à tua palavra. Por isso, Senhor, se tu estiver andando ao meu lado, vai ser a minha rocha, vai ser o meu fundamento, essa é a ideia, e o Redentor meu. Eu acho interessante que ele fala o Redentor, porque o Redentor é o que salva,
aquele que traz libertação, aquele que traz salvação. Então, Davi, um grande rei, um rei que é considerado um homem segundo o coração de Deus, é a escolha de Deus para a nação de Israel. Este homem, ele pede: Senhor, rocha minha, fundamento e redentor meu, que eu possa andar junto de ti. Então, que essas mesmas palavras toquem o nosso coração. Possamos pedir: Senhor, meu Salvador, eu quero andar junto de ti. E a maneira disso é tendo um caráter transformado por meio da palavra de Deus e por meio de contemplar a natureza criada por Deus. E com isso vamos então refletir e praticar naquilo que nós escutamos nesta mensagem. Primeiro, nós sabemos que há evidências na criação que confirmam que há um soberano sobre todo o universo. Isso precisa ser muito claro. Ninguém que tenha sã consciência, ninguém que esteja justamente com as faculdades mentais, vai dizer que não tem uma noção de um Criador sobre o universo. Até mesmo os ateus, eles escondem isso, mas eles sabem que se eles olharem, que se eles contemplarem a criação, eles também vão perceber que há um Criador. O que se há entre os ateus é exatamente um negacionismo, mas isso aí não faz sentido. Uma segunda reflexão é que a palavra de Deus, ela comunica de forma especial ao nosso coração a existência do Criador. Então, essa palavra ela vai falar ao nosso coração, mas não de uma maneira geral, como na natureza, onde qualquer pessoa pode ver, mas vai falar de maneira especial, ou seja, específica ao meu coração e ao seu coração. Então, nosso coração ele é aquecido pela palavra de Deus. Isso, então, comunica, revela justamente o nosso Criador. Esse Criador, então, que percebemos aí na natureza, que percebemos por meio das coisas criadas, agora, por meio da palavra, nós podemos agora ter um relacionamento, uma intimidade, porque agora podemos compreender quem é esse Deus, quem é esse Criador. Isso deve fazer o nosso coração vibrar com essa informação. E a terceira e última reflexão, que vamos fazer em forma de pergunta, diz assim: o seu coração tem se enchido da esperança, ou de esperança, quando contempla a Bíblia e a natureza? Então, quando você estuda a palavra de Deus, quando você vê a natureza e a beleza da natureza, até mesmo e até mesmo a força da natureza, e você olha para tudo isso e você percebe que existe um soberano, uma majestade sobre todas essas coisas, e que essa majestade, por meio da sua palavra, ela fala ao nosso coração. Então, será que você tem se enchido de esperança diante de tudo isso? E para finalizar esse momento, eu lembro da história de um doutor chamado Job Martin, e ele é um biólogo, um ex-militar americano, e ele era um extremo defensor da teoria da evolução. Então ele era convidado a palestrar em instituições, em faculdades, sobre a evolução. Ele tinha várias questões, alguns estudos sobre a área da evolução, então ele foi ministrar justamente essas palestras sobre a evolução. E certa vez, em uma determinada instituição em Dallas, ele encontra um grupo de estudantes que apresentaram a eles uma teoria que ele não conhecia até aquele momento, que era a teoria da criação do universo. Que haveria um ser inteligente que haveria criado todas as coisas. E aí o Dr. Martin, ele vai confrontar esses alunos e vai estudar para mostrar que as alegações daqueles alunos eram erradas. Então ele começou a estudar os animais. E estudando vários animais, ele estuda a girafa, ele estuda o besouro bombardeiro, ele estuda a baleia, ele estuda também o pica-pau. E ele vai ver que praticamente muitos animais não poderiam ter evoluído. Porque se houvesse um processo
ali para a criação deles, um processo evolutivo ali, eles teriam sucumbido. Então ele percebe que há digitais na criação e essas digitais levam a um criador. Então ele fica meio sem respostas para aqueles alunos e fica encantado com aquilo que ele estava descobrindo. Isso foi tão impactante para ele que ele então aceita o criacionismo e não só isso. Ele percebe que ele precisa ter um relacionamento com aquele criador, que não bastava ele apenas aceitar a teoria criacionista. Era muito maior do que isso, ele precisava aceitar o Deus que havia criado todas as coisas. E que aquelas digitais que eram mostradas nos animais, nas coisas criadas, aquelas digitais era algo muito maior do que apenas evidências. Mostrava que se há digitais de um Criador, há este Criador, e esse Criador, eu quero ter um relacionamento com ele. E ele, então, vira criacionista, e não só isso. Ele depois vira um teólogo. Ele vira um importante teólogo e até hoje faz várias palestras mostrando, né, como a evolução ela não faz sentido, mas especialmente que a criação faz todo sentido, mas que ela não pode parar por aí. Na verdade, a criação comunica sobre esse Deus, mas você precisa buscar a palavra de Deus para ter o seu coração aquecido pela palavra e ser transformado por meio dela. Então, é uma história interessante, que mostra como os seres humanos devem enxergar a revelação de Deus. A revelação de Deus, justamente a contemplação da revelação de Deus, tem muito a trazer para o homem. Tem muita alegria a ser dada ao coração do homem. Por isso que nós podemos tirar uma lição final de tudo isso, que a revelação de Deus nos faz contemplar uma dimensão que transcende esta existência. A criação, a palavra e a própria transformação do nosso caráter. Tudo isso nos faz perceber que há um ser acima de tudo isso. Acima das questões rasas desse mundo. Então, numa época de coronavírus, nós precisamos olhar para o alto. Porque claro que nós vamos estudar a ciência. Claro que nós vamos ver as questões médicas, as questões sociológicas desse nosso tempo. Nós precisamos. A Bíblia não é contra essas coisas. Mas, se você fica focado apenas nisso, a sua visão de mundo ela é limitada. E você vai se desesperar. Então, através da revelação de Deus, expressa no Salmo 19, nós podemos então contemplar algo muito maior do que essa própria existência. Então vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos perceber as tuas digitais através da natureza, através do nosso próprio coração, onde intrinsecamente nós sabemos que existe uma eternidade, que existe um Criador, um soberano, que as coisas foram criadas e existe uma sintonia em todas elas que permite vida neste mundo. Ó Pai, mas precisamos também da Tua palavra, porque através da Tua palavra é que identificamos quem é este Criador. E este Criador é Ti mesmo, Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas e se revela de maneira muito especial através desta palavra. Ó Pai, essa palavra, ela não fique apenas no nosso intelecto, mas ela mude quem nós somos, mude o nosso coração, mude a nossa vida. É o que nós imploramos a Ti, Senhor. Transforma a nossa vida por meio da Tua palavra. É isso que nós desejamos e Te imploramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como tem sido um costume nosso, ao final das nossas mensagens temos compartilhado um louvor que tem a ver, basicamente, com a mensagem que nós acabamos de tratar. Então, esse louvor que nós vamos compartilhar agora é um louvor muito conhecido. Então, se você pode prestar atenção na letra ou até cantar junto aí na sua casa, que certamente
é uma canção que tende a nos abençoar bastante. Então, que Deus seja louvado através das nossas vidas e que possamos sempre ter esperança no nosso Criador. Vamos então adorar a Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos.